Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes que estão conectados à Rádio Web Nova Vida. Quem vos fala é o pastor Carlos. Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Senhor que tem nos fortalecido, Senhor que tem nos dado, Pai amado, a força, Senhor tem nos livrado, que o Senhor possa mover neste momento, meu Pai. Acudir, Senhor, aqueles que estão necessitados, fracos, Senhor, sem nenhum vigor. Tomar aqueles que estão nos leitos da enfermidade e trazer a cura em nome de Jesus sobre essas vidas, meu Pai. Que haja paz, que haja, Pai amado, essa longanimidade dentro dos corações de cada um, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós não podemos murmurar de nada. Podemos murmurar, precisamos ficar quietos. A palavra do Senhor para a gente não andar inquietos com coisa alguma. O Senhor diz: não andeis apreensivo, não andeis inquietos com coisa alguma. Nós precisamos tirar tudo aquilo realmente que nos tira a paz do nosso coração. Precisamos estar em paz, meus irmãos, em paz. Tá? Então, se não estivermos em paz, nós estamos dentro de um regime, meu irmão. Estamos dentro de um sistema que os homens implantaram e vivem dentro do sistema, e o mundo vive dentro de um sistema, dentro da minha ideologia. O mundo não pode parar. O mundo não pode parar, é uma correria, né? O mundo é formado por engrenagens. O mundo dos homens é formado por engrenagens. Então, não pode parar. Então, mas eu dou glória a Deus que quando os homens conseguem parar para ouvir a palavra de Deus, meus irmãos, ainda que por algum motivo possamos estar perdendo alguma coisa no mundo financeiro, no mundo material, mas estamos ganhando o conhecimento no reino de Deus. Então eu digo que o tempo que nós temos, meus irmãos, nós temos que buscar as coisas de Deus, buscar as coisas lá de cima, empregar o teu tempo para conhecer a Deus, meus irmãos. A correria é vã, é tudo vaidade, meu irmão. Então, o livro de Eclesiastes, ele fala isso. Nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos, porque a carne, meu irmão, a natureza, ela busca, ela tem exatamente essa inquietação. Nós precisamos, por isso que a palavra do Senhor diz em Lucas 12, tem outros versículos em Mateus 13, em Marcos 13, quando nós meditamos na palavra, não esteja inquietos por coisa alguma da vossa vida, sobre o que há de comer, amém? Nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Aí o Senhor diz: mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Eu quero chamar a atenção que o Senhor diz que a vida é muito mais que o sustento. A vida é muito mais que o sustento. Estamos passando por tantas situações difíceis, é tempo realmente de ter paz no coração. Eu creio, meus irmãos, tem gente que não está sofrendo coisa alguma, tem gente que tem situações, às vezes é um funcionário público, ou às vezes é um aposentado, ou às vezes tem um dinheiro que entra, já tem o seu emprego certo, que não parou, mas nós sabemos que tem muitas pessoas passando pela dificuldade, estão passando exatamente pela luta. Meus irmãos, uma grande parte da população está realmente passando por dificuldades. Então, nós precisamos entender, aleluia, glória a Deus, que nós temos que clamar a Deus. Clama a Deus na tua angústia, clama ao Senhor na tua angústia, meu irmão e minha irmã, aleluia. Eu creio, a igreja, nós como corpo de Cristo, meus irmãos, nós temos que ficar atentos e olhar exatamente a necessidade dos santos, temos que ficar atentos, não podemos tirar os nossos olhos de cima dos santos que estão passando necessidade, estão passando fome, aleluia. Então, é isso, a vida é muito mais importante do que qualquer coisa. E é tremendo quando nós tomamos a forma de Cristo dentro de nós e nós realmente amamos o próximo. Nós estamos preocupados com as almas, estamos preocupados com a vida. Essa é a essência da vida espiritual. A essência da vida espiritual, meu irmão, muitas vezes as pessoas estão correndo para ter mais coisas materiais, e eu digo que no meio desses, meus irmãos, no meio de muitos irmãos, tem aqueles que realmente se dedicam não em buscar as coisas neste mundo, mas se dedicam a buscar as coisas que são lá de cima, meus irmãos. E buscar as coisas lá de cima é ter a preocupação com o seu próximo,
temos realmente que ter a preocupação com o próximo, meu irmão, aleluia. E eu digo, agora, nós não podemos também ficar todos apreensivos, inquietos, por causa das coisas materiais, meus irmãos. Não. A palavra do Senhor diz que mais é a vida do que o sustento. Mais é a vida do que o sustento. Quer dizer, meus irmãos, é melhor nós termos a vida espiritual, a eternidade, meus irmãos, e está realmente se preocupando agora com as bagagens que estão caindo. E às vezes a gente está carregando muita bagagem e de repente, para salvar a vida, precisa jogar as bagagens para fora. Nós temos duas passagens bíblicas que nos relatam quando havia perigo a bordo do navio. Uma está ali quando Jonas vai para a cidade de Tarsis, fugindo da obra de Deus, e nós vemos que havia uma turbulência dentro do barco. Havia uma ordem de realmente tirar a carga do navio, desprender para poder realmente não deixar o navio ir a fundo. E a outra passagem também de Paulo, quando havia um naufrágio do navio, nós vemos que eles realmente jogaram toda a carga fora para poder salvar a vida. E eu digo, meu irmão, é tremendo, glória a Deus, que às vezes nós estamos carregando tanto fardo da vida, meus irmãos, que às vezes nós temos que tirar a carga da vida fora para poder salvar ela. Meus irmãos, precisamos tirar a carga, o fardo. Tem gente, meus irmãos, correndo atrás do sustento, que pegou um fardo tão pesado sobre a sua vida, e Jesus fala desse fardo. Jesus, vinde a mim todos que estão carregados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo, que é leve e suave. Meus irmãos, é isso. Uma das coisas que nós precisamos entender, que a vida é mais do que o sustento. Aleluia. Ali a vida é muito mais do que o sustento. E o corpo é muito mais do que as vestes, meus irmãos. Então, por isso que a palavra de Deus, ela diz que a gente não tem que estar preocupado com as coisas deste mundo, meus irmãos. Nós precisamos buscar a Deus, aleluia. Não vos preocupei. A gente que talvez tinha um monte de serviço, perdeu o serviço, parece que entrou no desespero. Não, meus irmãos. Ainda que perdemos todos os serviços, nós temos o Senhor. Nós temos Deus, meus irmãos. Nós temos a vida, aleluia. A essência da vida é a graça, e nós não podemos perder a essência da graça, onde ainda eu falava para a gente não receber a graça do Senhor em vão. Meus irmãos, nós já estamos no lucro. É isso que as pessoas não entendem. Nós precisamos ter discernimento do mundo espiritual. Todos estavam destituídos da glória de Deus, todos pecaram, todos iam para o inferno. Jesus, ele derrama o seu sangue, ele traz a mensagem da salvação, ele traz a doutrina da salvação, meu irmão. Aleluia. Jesus realmente, ele paga o pecado de toda a humanidade pelo derramamento do sangue de Jesus. E nós tomamos o convite da mão do Senhor. Aleluia. Quem crê em mim? Amém? Glória a Deus. Nós precisamos crer no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus e andar realmente pela fé nos seus ensinamentos. Nós precisamos tomar os ensinamentos de Jesus, porque esses ensinamentos é o caminho para a vida. Amém? O caminho para a vida. Nós temos o caminho da vida. Então nós temos realmente que valorizar aquilo que nos foi dado, a vida de Jesus, para nos resgatar das trevas. Olha que tremendo. Eu tenho que realmente amar a Deus, amar a Jesus por ter dado a sua vida por mim. Glória a Deus. Amém? Por que eu vou deixar qualquer coisa me entristecer nesse mundo? Eu não posso deixar nada me entristecer nesse mundo, meu irmão. Não posso. Aleluia. Nós temos que obedecer a Deus. Aleluia. Temos que ficar firmes no Senhor. Tem tanta coisa na palavra de Deus. Os homens tementes a Deus. Amém? Nós vamos pegar a vida de Jó. Um homem realmente temente a Deus. Um homem que perde todos os seus bens, mas ele não perdeu exatamente a essência da adoração.
Jó perdeu todas as coisas. A palavra de Deus diz que Jó perdeu os seus filhos, que ele tanto amava. Jó tinha preocupação exatamente que os seus filhos pecassem. Ele sacrificava a Deus, pedindo ali perdão pelos seus filhos, que ele tinha um temor tão grande exatamente que os filhos estivessem fazendo qualquer coisa errada, que ele estava ali realmente tentando tampar e justificar os seus filhos. Era um homem que ele perdeu os seus filhos, mas mesmo assim ele não perdeu a essência da adoração, meu irmão. Ele perdeu todos os seus bens, meus irmãos, mas ele rasgou as suas vestes e adorou a Deus. Tem coisas, meus irmãos, que nós não entendemos. Aleluia! Nós vemos quantas pessoas perderam situações. Nós vemos que o próprio Davi, a gente já pregou muitas vezes disso. Davi, ele recebe a filha de Saul como sua esposa, aleluia, que era até uma promessa para quem derrubasse o gigante Golias. E o povo falava que quem derrubasse ali, o rei ia isentar a família dos impostos e ainda ia dar filha como casamento para aquele que vencesse o gigante. E Davi fez isso. Mas depois ainda teve mais um preço. Ele teve que abater ali os prepúcios dos inimigos e levar ali para o rei como dote para o casamento. Meus irmãos, quantas situações que nós vemos, Davi tomou a esposa numa promessa, e nós vemos que Davi abateu ali homens para o rei, para que ele pudesse tomar a sua esposa ali, Mical. Mas depois, meus irmãos, quando a ira de Saul se levanta, ele toma Mical da vida de Davi e dá para outro homem, meus irmãos. Mas nós vemos, meus irmãos, que aquilo não abateu Davi. Davi continuou na essência da adoração. Davi continuou, meu irmão, aleluia, porque para Davi era mais importante a vida do que tudo aquilo que estava ficando para trás. Meus irmãos, nós precisamos continuar. Nós podemos continuar. Quantas situações acontecem na palavra de Deus e tem que continuar? A obediência. Nós temos que obedecer a palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus. Chama atenção aqui no livro de Ezequiel 24:15. Amém? Uma passagem que Deus fala com Ezequiel a partir do versículo 15. De novo veio a mim a palavra do Senhor: homem mortal, vou tirar de ti a tua mulher, que é teu encanto. De repente morrerá, mas não deverás mostrar pesar algum. Não chores, não deixes que te corram as lágrimas, amém? Para poder lamentar, mas só um silêncio. Não deixe que haja gemido à beira da sepultura. Não andes de cabeça destapada, nem descalço, nem aceite oferta de comida que os teus amigos te possam trazer em sinal de simpatia. Disse essas palavras de manhã ao povo, e pela tarde a minha mulher morreu. E na manhã seguinte fiz tudo o que o Senhor me disse. E ouviu o povo que perguntava: mas o que isto tudo significa? Amém? Aqui é tremendo, porque a mensagem é muito longa, meus irmãos. Eu só quero tirar daqui, meus irmãos. Olha a obediência do homem de Deus. Deus se revela a ele que ia levar exatamente a sua esposa que era a delícia dos seus olhos. Amém? E nós vemos que Deus se revela a ele para ele não lamentar, nem chorar, para ele prosseguir exatamente normalmente a sua vida, meus irmãos. Mas que Deus é este, pastor? Que Deus é esse que faz tudo isso? Essa mulher deve ser uma mulher realmente que estava vivendo no exílio, uma mulher obediente ao esposo, submissa, glória a Deus, no qual Ezequiel tinha o maior zelo pela sua esposa. Meus irmãos, era a delícia dos seus olhos, mas de repente, aleluia, o Senhor fala uma coisa e tira, e pede para ainda não lamentar. Tem coisas, meus irmãos, que está dentro de nós. Imagina esse homem realmente tirando a esposa, esse homem realmente internamente como estava, mas ele obedeceu a Deus. Tudo tinha um propósito de Deus levar a esposa de Ezequiel. Nós vemos que esposa de Ezequiel, ela significa a noiva, que é a igreja. Era um recado de Deus ao povo que estava andando totalmente em pecado, meus irmãos.
a destruição do templo. Nós vemos que a destruição do templo representava ali a mulher de Ezequiel. Nós precisamos entender, meus irmãos, o que eu estou querendo falar com os irmãos, meus irmãos. A importância não é aquilo que nós estamos perdendo. Tem gente que não está perdendo a sua esposa, não está perdendo algo dentro da sua casa, está perdendo coisas materiais. Eu levei vocês ao mais profundo, meus irmãos, para entender que Davi perdeu a sua esposa, foi dado para outro homem, meus irmãos. Nós vemos que ali Ezequiel perdeu a sua esposa, meu irmão. Mas eles continuaram na obediência de Deus, porque a vida é muito mais, meus irmãos, que o material. Então o que eu estou tentando falar é que hoje a igreja ela está tão abatida pelo materialismo, meu irmão. É pelo materialismo, é pelo material, é isso. Eu digo que ninguém está dando nem importância se está perdendo a esposa, está perdendo o esposo, porque é um tal de casa e descasa, meus irmãos. As pessoas não estão preocupadas com isso, porque é uma fidelidade, porque Deus abomina realmente o divórcio. E nós vemos as pessoas preocupadas porque estavam indo tão bem, de repente alguma coisa aconteceu no meio do caminho, veio uma tempestade, um temporal, veio uma pandemia, destruiu sonhos, destruiu, eu digo, meu irmão, o mais importante é a vida. Minha irmã, o mais importante é a vida. Aleluia, glória a Deus, porque enquanto a vida, a esperança, enquanto nós estamos vivos, é tempo de nós nos reconciliarmos com Deus e temos a salvação, temos a eternidade, meus irmãos, porque os homens não conseguem desgrudar do material, meu irmão. Os homens não conseguem renunciar às coisas materiais, meus irmãos, para buscar o Senhor. Cada dia mais os homens estão atolados com as coisas materiais, meus irmãos. E eu digo, aí entra uma filosofia mundana que vem atrapalhar com a sabedoria, essa sabedoria humana, meus irmãos, que ela mesclou dentro da doutrina cristã, meus irmãos, e ela trouxe toda uma confusão. E as pessoas, meus irmãos, elas não sabem se adoram a Cristo ou se adoram Mamão. Elas não sabem se ficam com Jesus e sejam edificados espiritualmente, mas ao mesmo tempo, não, eu tenho que correr atrás do material, eu preciso atrás do material, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso sustentar, eu preciso. Todo mundo precisa, meus irmãos, todos nós precisamos. Mas Jesus deu um zero aqui, amém? Quando ele diz, não andeis ansioso com coisa alguma. Não andeis ansioso com coisa alguma. Meus irmãos, a mensagem, nós temos realmente que entrar no propósito da mensagem. Eu não posso trazer a mensagem artificialmente. Eu tenho que entrar no propósito da mensagem. E o propósito da mensagem, meus irmãos, é que nós precisamos buscar o Senhor com todo o coração, com o coração puro, com uma profundidade. Você precisa entender que você foi salvo para ter eternidade, mas você anda totalmente distraído, você anda de qualquer jeito dentro da palavra de Deus, meus irmãos. O reino de Deus, a gente não pode fazer a obra de Deus, andar relaxadamente nos caminhos do Senhor, meus irmãos. A palavra do Senhor quer de nós uma seriedade. A palavra de Deus quer de nós uma fidelidade, meus irmãos. Nós precisamos realmente amar a Deus e andar com Ele, andar com uma profundidade dentro da palavra, andar como homens de Deus, cheio de amor, cheio de misericórdia. Nós precisamos tirar dos nossos caminhos todo aquilo que é confusão, tudo aquilo que é mal, meus irmãos. Precisamos tirar todas as coisas, amém? Precisamos tirar todas as coisas, e é isso que o Senhor quer. Por isso que o Senhor diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, ou pelo vosso corpo, o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai celeste o sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos com os vestuários? Amém? Considerai como crescem os lírios dos campos, eles
não trabalham, nem fiam, e contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Meus irmãos, nós temos que voltar aqui para nós entender. A palavra fala muito das vestes, a palavra fala muito do alimento. Então nós voltamos há 2000 anos atrás. Hoje nós estamos em séculos diferentes, quer dizer, hoje a importância, os valores mudaram. Então hoje ninguém dá mais valor a uma roupa. A roupa, a produção dos produtos em alta escala barateou muito. Mas naquele tempo, certas vestimentas, meus irmãos, tinham um custo muito caro, meus irmãos. Como o alimento em muita situação escasso, ou principalmente, imagina os judeus ali debaixo do domínio romano, debaixo de uma opressão. Então, a preocupação deles era ter o alimento e ter o que vestir. Por isso que o apóstolo Paulo dizia, tendo o que comer e o que vestir, estejai-vos alegre. Imagina que naquele tempo, nem todos os homens tinham talvez um animal, ou um camelo, ou um burro para andar. Meus irmãos, nós vemos que era normal eles andarem a pé, e realmente o que eles precisavam ter era uma sandália nos seus pés, para não andar no meio das pedras, no calor ou no frio. Então tinha uma proteção no pé. Então a preocupação deles... Hoje não, hoje as pessoas têm um carro, ou um carro do ano, ou qualquer outra coisa. Então as pessoas hoje têm outras preocupações. Eu quero um carro, eu quero outras situações. Naquele tempo, esse básico que para nós hoje, praticamente nós temos a preço muito baixo, e qualquer um tem veste, qualquer um. Se nós fizermos uma coleta para os pobres, nós vamos ver que muita gente vai trazer roupa, vai trazer fácil. Mas numa época daquela, meus irmãos, quando havia um custo muito alto para se produzir as coisas, então imagina tudo feito manualmente, sem técnica nenhuma, sem ferramental, máquina. Então havia um custo muito alto. Então havia uma preocupação de muitos realmente estar ali preocupado com as suas vestes, porque muitas vezes Jerusalém é uma terra que realmente ela passa o inverno, cai neve. Nós vemos realmente que havia uma preocupação que as pessoas, quando elas não vivem, quando você está num país tropical, quando você não sai do país tropical, você não sabe o que acontece lá fora. Muitas vezes a gente vai para um país, a gente sai com as vestes do Brasil e vai para um outro país, e quando você chega lá, meus irmãos, nós vamos totalmente despreparados e pegamos frio. Você imagina, você sai com uma meia que fininha, uma meia fina, uma meia sintética, e quando você vai realmente para um país que está lá 15, 20 graus abaixo de zero, o teu pé congela, meus irmãos, o teu pé congela. Tem que ter roupa adequada. Imagina todo este povo, a preocupação. Aleluia, eu quero que você entenda onde eu estou levando vocês para ter um discernimento. Numa época realmente que é uma época arcaica e tinha escassez das coisas, meus irmãos, aleluia. Então, por que nós vamos andar preocupado com as coisas? Por que nós vamos andar preocupado com as coisas básicas, meus irmãos? Não precisamos andar preocupado com coisa alguma. Olha, Jesus estava dizendo, aleluia, que as aves do céu, observai as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Olha isso, pastor, amém, aí eu quero ver fé. Aí eu quero ver fé. Glória a Deus, porque o Senhor diz, o meu justo viverá pela fé. Não estou falando para ninguém que não tem que trabalhar. Eu estou falando que nós temos realmente que não andar realmente carregados e sobrecarregados para ter as coisas deste mundo, meus irmãos, totalmente descontroladas, cheio de ansiedade, cheio de preocupação. Mas nós temos que viver cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, porque nós temos um Pai que sabe daquilo que nós necessitamos, meus irmãos, e se nós andarmos espiritualmente, Deus prepara tudo, meu irmão, Deus prepara. Se tiver
faltando uma sandália, ele vai preparar a sandália. Se tiver um sapato, ele vai preparar o sapato. Se você está com o seu celeiro vazio, ele vai encher o seu celeiro. Pode ter certeza, meu irmão, porque Deus move no sobrenatural, aleluia. E se você estiver precisando de um carro, olha, Deus é o Deus do impossível, glória a Deus, porque Deus, ele não desampara, ele sabe da tua necessidade, ele sabe do que você precisa, meu irmão. Aonde você estiver, nós vemos que quando Jesus precisou de um burrinho, o burrinho já estava pronto exatamente, aleluia, e mandou buscar. Amém, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor, aleluia. Deus é o Deus que prepara, não te preocupes, glória a Deus. Eu falo por mim, quantas vezes o Senhor diz, sai deste país, vai para outro país sem dinheiro para pagar, para ficar no lugar, mas a gente vai, quando chegar lá, Deus prepara o lugar, Deus prepara o sustento, você fica tanto tempo, Deus prepara o carro, glória a Deus, Deus prepara situações, meu irmão e minha irmã. É tempo de andar pela fé, é tempo de andar pela obediência. Quando Deus falou para Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, porque o Senhor disse, se tu uma bênção. E Abraão foi um homem abençoado por Deus, porque andou na direção de Deus. Deus está chamando você, meu irmão e minha irmã, para entrar na direção de Deus, para você ser uma bênção, aleluia. Deus quer abençoar, Deus quer mostrar a sua glória para você, Deus quer mover e falar, eu sou Deus que movo tudo na tua vida, alabaxaramanácia. É tempo de você crer, minha irmã, é tempo de você entrar no teu quarto, é tempo de você realmente se derramar aos pés do Senhor, fala, Senhor, eu preciso de um milagre, alabassuri andarecóbia, porque quando nós precisamos de um milagre, meu irmão, ainda que seu celeiro esteja vazio, aleluia, ainda que seu celeiro vazio, você vai lá e clama porque Deus vai responder, meu irmão e minha irmã, aleluia, glória a Deus. Deus responde, Deus é o Deus do milagre, Deus é o Deus que move, meu irmão, glória a Deus, todo o universo a favor dos seus santos, xalabassúria. Ainda que fala, mas ninguém sabe que eu estou precisando, mas Deus toca no coração do outro lado. Se o homem tiver que sair do outro lado da cidade, do outro estado, do outro lugar, ou se Deus tiver que mover alguma coisa do outro lado, meu irmão, ele vai mover o teu favor. Deus te chamou você para andar por fé, glória a Deus. É o Deus que te cura, o Deus que te liberta, o Deus que te sustenta, o Deus que abre caminho onde não tem caminho, é o Deus do milagre. É tempo de andar na fidelidade de Deus, é tempo de tirar toda a inquietação da alma, e o Senhor diz, tira o tempo que você perde todo preocupado, ansioso, angustiado, andando de um lado para o outro, correndo de um lado para o outro. O Senhor diz, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, entra na minha presença, descansa. O Senhor diz, descansa em mim, aleluia. Nós precisamos estar cheio desta unção poderosa do Espírito Santo, cheio deste poder, cheio desta unção, em nome de Jesus, aleluia. Creia somente, creia, meu irmão. Por isso que Deus está falando, não andeis ansioso, aleluia, com coisa alguma, não andeis, aleluia. Mas o Deus que faz o milagre, ele faz um milagre, meu irmão. Deus move ao teu favor, Deus move ao favor daqueles que nele esperam, meu irmão. Você precisa crer e vamos orar para que o poder de Deus manifeste na sua vida, aleluia. E o Senhor diz, não te espante com o que está acontecendo, creia no Senhor somente, creia em Deus, xalabassúria, não deixa nada entristecer o teu coração. Ezequiel ficou na posição de Deus, Davi ficou na posição de Deus, aleluia. Jó ficou na posição de Deus, e vamos ficar na posição de Deus, ainda que tudo esteja sendo transportado, não se importa, o Senhor está conosco, glória a Deus, aleluia, porque na tenda do justo alegria, glória a Deus, na tenda do justo a fartura, na tenda do justo a bênção dentro da tua casa, dentro do seu lar, dentro da sua vida, e o Senhor que move todas as coisas, em nome de Jesus, que quebra todo o laço do maligno,
choro, que quebra toda opressão sobre a tua vida. O Senhor que move o milagre te levanta, aleluia, glória a Deus, porque o Senhor te cura, Ele te liberta de toda esta opressão. É um tempo de renovo. O Senhor diz que tira o choro, que tira a tristeza e põe o gozo da alegria no teu coração. Esse renovo que o Senhor nos enche. Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa cada irmão, meu Pai. Levanta aqueles, Pai amado, que estão acamados, que estão com esta infecção maligna, que o Senhor possa curar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Olha, vamos ficando por aqui. Vai lá no mural, deixa um recado. Glória a Deus. Vai lá, glorifica o nome do Senhor. Amém. Tira essas vestes de choro, porque o Senhor te revestiu de vestes de alegria. Amém. Fica na paz. Tu és uma bênção e Deus é o Deus da providência, em nome de Jesus. Fica na paz. Amém.